Queridos, graças a Deus. Se assente um pouquinho, por favor. Graças a Deus por isso. Quero convidar você essa noite a deixar a sua Bíblia aberta, por favor, no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo 3. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 2. Dudu, se quiser sentar lá, está mais tranquilo, mais confortável. 2 Samuel, capítulo de número 3. Todos encontraram? Vamos lá. Diz assim o texto que vamos usar na palavra de Deus esta noite. Verso 1, 2 Samuel, capítulo 3. Eu lerei na Bíblia King James, na versão atualizada. Durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia ficando cada vez mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram o seu primogênito Amon, filho de Ainoã, de Jezreel; o segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo; o terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; e o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Abner se arrogava todo o poder da casa de Saul. Havia uma concubina de Saul, chamada Rispa, filha de Aiá. Certa ocasião, Isbosete indagou a Abner: por que deitaste com a serva de meu pai? Ao ouvir o questionamento de Isbosete, Abner se encolerizou e retrucou: sou por acaso como um cão desprezível a serviço de Judá? Até o dia de hoje tenho sido absolutamente leal à casa de Saul, teu pai, para com seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi. E vens agora levantando tal acusação envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com toda a severidade, se eu não fizer por Davi o que Yahvé já prometeu a Davi em juramento: transferir a majestade do reino de Saul e dos seus descendentes para Davi, estabelecendo a realeza do trono, Davi sobre todo Israel e Judá, de Dan a Berseba. Mas Isbosete não respondeu uma palavra a Abner, porquanto tinha medo dele. Em seguida, Abner mandou mensageiros a Davi com esta proposta: a quem pertence esta terra? Faze, pois, um acordo comigo, e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo Israel. Davi respondeu: assim seja. Farei um pacto contigo. Entretanto, tenho uma condição: não serás admitido à minha presença, salvo se, quando vieres, me trouxeres Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem: entrega-me a minha mulher, Mical, a quem desposei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de 100 prepúcios de filisteus. Diante dessa intimação, Isbosete mandou que atirassem do seu marido Paltiel, filho de Lais. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e a seguiu aos prantos até Baurim. Contudo, Abner ordenou-lhe que retornasse para casa. Ele obedeceu e voltou. Entre mentes,
Abner havia conversado com os anciões de Israel e lhes tinha dito: faz já muito tempo que vós desejais ter a Davi como vosso rei. Proclamai-o, portanto, agora rei entre vós, porque Yahvé declarou a respeito de Davi, e por intermédio do meu servo Davi, que livrarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebrom, a fim de explicar a Davi o que os cidadãos de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi. E Davi ofereceu uma festa para recepcionar Abner e a sua comitiva. Então Abner declarou a Davi: permita que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que celebrem um pacto contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Então Davi o despediu em paz e ele partiu tranquilo. Amém. Nem sempre as coisas que nós colocamos as mãos, até achando que vai dar certo, significa que vai dar, se Deus não estiver no negócio. Triste conclusão, decisão, consequência, é a gente colocar a mão naquilo que Deus não mandou a gente colocar a mão, naquilo que não tem que colocar a mão. Você já percebeu que alguns momentos da vida a bênção se torna maldição? Deus entrega uma bênção ou a bênção e a gente põe a mão e quer fazer do nosso jeito e dá ruim, termina ruim no final. A gente precisa prestar atenção para não estragar o projeto, porque Deus, que tem planos e projetos além da salvação da eternidade, Deus tem projeto com a gente aqui na terra, mas de vez em quando dá uma loucura, doideira na cabeça da gente. De vez em quando a gente dá lugar à carne e dá lugar ao diabo, e aí vem só coisa ruim. Estava indo tão bem, estava dando tudo certo, mas de repente a gente põe a mão nas coisas que não tem que pôr a mão. A gente se mete onde não tem que se meter e vai dar ruim. Nem todo mundo nasceu para ser presidente da República. Nem todo mundo nasceu para ser deputado. Nem todo mundo nasceu para ser empresário. Eu sou um. Se eu fosse empresário, eu ia ser o pior dos empresários. Não está em mim isso aí. Eu não seria um bom vendedor, eu seria um péssimo vendedor. Não é minha especialidade, não tenho esse dom. E se eu tentar fazer uma coisa dessa, vai dar ruim para mim, eu vou perder dinheiro, eu vou perder a vida, eu vou perder o que não tenho, quanto mais o que tenho. E a gente precisa ter discernimento do Espírito. E tem horas na vida, meus irmãos, preste atenção, tem hora na vida que é sabedoria dar passos para trás. Tem horas em que Deus espera exatamente isso da gente, que a gente reconheça a autoridade dEle e diga: eis-me aqui, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Tem horas na vida em que a gente põe os pés onde não tinha que pôr. Isso é o homem. Nós homens somos assim, somos falíveis. Às vezes dá tempo da gente engatar a marcha ré, às vezes não dá tempo. E a história aqui é um desses casos que a gente precisa pensar, porque às vezes a gente não entende, e eu, na minha natureza humana, eu sou difícil, às vezes, de entender, de compreender algumas coisas, porque é como se eu quisesse dizer para Deus: Deus, não tem que ser assim, tem que ser assado.
E quem é o homem para dizer para Deus? Deus perguntou para Jó: onde você estava quando eu te criei? O que você sabe sobre a vida? Às vezes, nós estamos afoitos para algumas coisas pessoais da vida, e aqui a vida eu quero colocar tudo, principalmente nós cristãos evangélicos. Nós, às vezes, estamos cercados de tanta coisa que a gente, às vezes, não para respirar e fazer assim: será que essa é a vontade de Deus? A gente vem nessa loucura de culto, de vida pessoal, pouco devocional, pouca oração, pouco jejum, pouca consagração, e aí toda a porta que abre é de Deus. Se você não cometeu esse erro, eu já cometi. Eu já achei que algumas portas da minha vida era Deus, e não era Deus. Era eu querendo, e nunca foi Deus. E quando a gente quer as coisas, e a gente não escuta Deus, termina ruim, coração doente, consequências ruins. Quando a gente quer algumas coisas, a gente precisa aprender, porque às vezes a gente faz oração de tolo: Deus me dá uma Ferrari, Deus me dá uma Ferrari. Irmãos, para que Deus vai me dar uma Ferrari, se eu não tenho dinheiro para pagar o seguro de uma Ferrari? Para que eu quero uma Ferrari? Um homem de 1,90 m, 125 quilos, dentro de uma Ferrari é uma coisa absurda, para andar duas pessoas, e o seguro, e o IPVA, e passar. Tem coisas que Deus fala: rapaz, se eu for te dar isso aí, você vai dar problema, vou ter que colocar anjos de plantão para cuidar de você, porque tem horas que a gente bota umas coisas na cabeça como certo, e a gente esquece de orar, a gente esquece de consultar ao Senhor, e o diabo é muito estrategista para aproveitar essas brechas, esses momentos da nossa vida, para nos envolver. Você está certo, vai a isso aí. Pessoas já disseram para mim, batendo nas minhas costas: você não é pastor? Diz a lenda que sim. Então, cadê sua fé que você não faz isso? Falei: a minha fé está na Bíblia. A Bíblia diz para mim não tentar ao Senhor meu Deus. Como é que eu vou fazer uma compra de um negócio para mim que eu não tenho como pagar? Mas você não é um homem de fé? Olha que conversa do capeta. Você não é um homem de fé? Sou. Então, vamos lá. Eu vou te dar um prazo de 1 ano para a primeira prestação chegar. Não cai nessa. Não cai nessa. Se você não tem dinheiro agora, se você não ganha dinheiro agora, não trabalha agora, daqui 1 ano, irmão, o que você está fazendo? Você está dizendo para Deus assim: ó, Deus, vamos lá, no teu nome eu fechei o contrato. Deus falou: vai sozinho, eu não estou nesse negócio. Você montou no porco porque quis, e banhudo ainda. Tem coisas na vida que a gente estraga o projeto de Deus. O crescimento com Deus nunca foi de cima para baixo, no contexto da gente já começar sentado na diretoria. O conceito de crescimento de Deus, sempre Deus trabalha com a gente na base. Deus trabalha com a gente no solo. Aliás, a gente já veio do barro. É Ele que soprou sobre nós o fôlego de vida. Deus vai trabalhando com a gente vai dando cabeçada aqui, Deus puxa a orelha aqui, Deus faz assim, mas Deus não desiste da gente, é a gente que desiste de Deus. É a gente que quer passar o carro na frente dos bois. É a gente que olha e fala assim: mas no meu entendimento, na minha ótica, do meu jeito, vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim, sempre dá ruim. Principalmente quando Deus tem projeto com a gente. Se eu fizer uma pergunta agora para a igreja levantar as mãos: quantos que creem aqui que Deus tem um projeto para a sua vida? Levante suas mãos. Pois é, só que o projeto só vai acontecer mediante oração, mediante fidelidade, mediante princípios, mediante valores. Não adianta ficar deitado em casa achando que a casa própria vai bater na porta da minha casa assim. Não é assim. A gente precisa correr atrás. Tem princípios, tem passos, tem processos. E esse texto eu estava
há uns dias atrás, meditando bastante sobre 2 Samuel. E aqueles momentos que o Espírito Santo fala assim, agora é nós. E aí eu fiquei ali, Deus foi tratando, falando, eu fui escrevendo algumas coisas, o Espírito Santo soprando. E eu fiquei pensando sobre esse texto, que como tem gente louca, que estraga a vida, estraga o futuro, estraga o projeto. Esse menino aqui, Isbosete, sabia que o reino não era para ele, o reino era para Davi. Até porque, irmãos, para ser rei, a pegada é mais forte, o chumbo é mais grosso, o caldo é mais grosso. Ele, perto de Jonatas, Isbosete é muito fraco, é água com açúcar, é neném. O irmão dele, Jonatas, tinha perfil de rei. Na humanidade, sim, mas aos olhos de Deus, Jonatas não era para ser o sucessor. O rei de Israel era para ser Davi. Só que Jonatas morre junto com o pai, Saul, que era o rei de Israel. Mas Isbosete já sabia, já tinha história, já se cantava, era notório que Davi era o rei que ia reinar. Mas Isbosete, ele é conduzido para algo que ele nem queria muito. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas da vida que vão pegando a gente, vão empurrando e vão colocando em a gente. O que é? Não, é você, esse moço aqui é isso aqui, ó. Tem um homem que é comandante do exército de Saul. O nome dele é Abner. Um homem experimentado em guerra. Um homem combatente de uma sagacidade extraordinária. Um homem que tem uma visão de campo de batalha rápido. Ele é pragmático na política. Esse homem chamado Abner, ele olha para uma situação e já consegue pegar rápido. Se eu fizer isso, vai dar aquilo. Se eu for por ali, vai dar aquilo, então eu vou atacar por aqui. É a biografia de Abner. Ele é um especialista. Ele é sagaz. E esse Abner não tem descendência para ser rei, mas ele quer ser rei. Ele não tem sangue de rei, mas ele quer ser rei. Como ser? Vou fazer Isbosete ser rei. Mas ele também sabe que esse reino que Isbosete vai assumir, que ele está colocando, é um reino de risco, é um reino complicado, porque a promessa para governar, para liderar, para ser o rei, está sobre Davi. Davi já assume o reino em Judá, ele já está lá reinando, há 5 anos e 6 meses, ele reina sobre Judá 7 anos e 6 meses, como esse inteirinho de tempo aqui que nós estamos falando, transcorre num período de 2 anos pós-morte de Saul, então você soma, faz a equação, você vai perceber que nesse tempo aqui, Davi está no 5º ano de rei sobre Judá, e nesse tempo que as coisas estão acontecendo, percebe-se que Isbosete, ele está colocado num trono que não é dele. Ele sabe que essa função não é dele, ele sabe que ele não tem perfil de rei, ele não é homem para lutar, ele não é homem estrategista, ele não é político, e ele tem um Davi que é um gigante. Davi é eleito, Davi é matador. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Você está sentado numa cadeira, Isbosete, que não é sua. E aí, o que a gente olha para o texto e percebe? Que durante essa cadeira que Isbosete está sentado, esse tempo que ele está sentado, as pessoas, o reino divide. Judá e Israel. A turma que está com Davi, que tem a promessa e vai reinar, e vai assumir as 12 tribos. E tem Isbosete que está numa posição perigosa, é uma bomba. Aonde Isbosete está sentado é uma bomba. E explodiu. Porque ele estava usurpando uma função, um cargo que não é dele. Era fácil, se o pai dele, que já foi pelo caminho ruim, que já desobedeceu ao Senhor, se o pai dele, que está já morto e morreu de uma forma terrível, o que Isbosete poderia fazer? Vou fazer aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Vamos unir as tribos. Eu entrego para Davi aquilo que é dele.
Eu não tenho que colocar minha mão onde não tem que colocar. Só que Isbosete está sendo alimentado por Abner. Ele não percebe que Abner está de olho no trono. Por isso Abner entra e sai das linhas de guerra. E é Abner que é aplaudido. É Abner que é glorificado. É Abner que é mencionado. Os ministros do governo de Isbosete, é Abner que diz assim, ó, põe fulano, põe ciclano, faz isso, faz aquilo. E que rei é Isbosete? É um rei de direito, mas não é um rei de fato. Só que o luxo, a teimosia, a carne, divide a terra. Um reino que tinha que estar arrebentando, conquistando, trava. Quantas vezes famílias, igrejas, ministérios eram para estar explodindo, acontecendo, mas por causa de políticas internas, por causa de pensamentos, trava. Israel está com 10 tribos do lado esquerdo e 2 do lado direito, vamos colocar assim. E acontece que, no meio dessa guerra, eu fiquei pensando e perguntei para o Espírito Santo essa tarde, o que o senhor quer falar comigo sobre esse texto? Você olha lá no seu texto, que nós acabamos de fazer a leitura, e você vai perceber que nesse inteirinho de guerra, o que aconteceu com Davi, antes dele assumir? Nasceram filhos. Nasceram filhos. Filhos da guerra. Nasceram crianças que não têm noção de quem é Saul, não tem noção de quem é Isbosete, não tem noção quem é Abner, mas são filhos que nascem num período de guerra e são alimentados na educação, no sentimento, com um olhar sobre Israel, um olhar de guerra, de adversário, de politicamente fora do meu contexto. E nascem meninas, nascem meninos, a Bíblia menciona aqui os meninos. Davi já começa o reino fazendo algumas coisas que não foram tão legais, e eu fiquei, sempre que eu leio a biografia de Davi, dos heróis da fé, e todos eles, eu sempre pontuo que Deus não deixou de mostrar aonde os grandes homens erraram, aonde as grandes mulheres erraram. Deus mostra onde eles acertaram, mas também Deus mostra onde eles erraram. Qual seria a minha natureza? Deus tira fora a pisada de bola. Deixa os caras ficar com uma biografia bonita. Ué, eu vou colocar que Davi, ele traiu? Não, tira, ninguém tira. Deus, é nossa natureza de querer, às vezes, achar que Deus não está notando o que está fazendo. E, no entanto, apesar da gente errar, falhar, pecar, Deus continua tratando, ajudando, abençoando, mas a biografia está sendo escrita. E no caso de Davi aqui, Davi, ele faz algumas coisas que não tinha que fazer. A história diz que durante o tempo de guerra, durante o tempo em que os de Judá tinham como adversário os benjamitas, os de Israel, vai nascendo filhos. E os filhos, muitas das vezes, tomam partido, decisões, pensamentos, condutas, sem conhecer a história, sem conhecer o que foi. É igual time de futebol, igualzinho time de futebol. Se o pai o bendito é do time X, 99% o menino vai ser do time X. Por quê? Porque meu pai foi, minha mãe foi. É difícil você pegar numa casa que o pai, ele é isso e a mãe, e o menino vai ser outro, é uma natureza. E a gente olha para o texto e vê o perigo que tem da vida passar, e a gente não dá um break, não dá uma pausa, não dá um stop nas coisas que não estão indo bem. Da gente não dizer, ei, eu preciso parar com essa história, porque daqui a pouco a minha linhagem vai estar contaminada. Saul não fez isto, e ele criou, com exceção de Jonatas, um menino problemático que nem personalidade para rei tinha. E os sentimentos vão sendo passados de Saul para os seus, e
Isbosete, ele tem um olhar para Davi, um olhar de rival, mas Davi não é um rival. Davi é o homem que Deus disse que ele iria governar. E eu olho para o texto e observo que uma rivalidade que vai nascendo, que vai acontecendo, sem responsabilidade, porque os filhos de Davi não sabem de nada da história, mas eles estão vivendo dentro de um contexto que os de Israel não se comunicam, não são amigos. Se você olhar no capítulo 3, 2, no capítulo 1, você vai observar que coisas ruins aconteceram por causa dessa rivalidade. Por exemplo, Joabe é o homem que está com Davi, que ainda não é rei sobre Israel. E nessa briguinha que durou quase 2 anos, os filhos de Zeruia não era flor que se cheira, não. Olha, a Bíblia diz que Davi falou assim: eu não posso com os filhos de Zeruia. Agora você pensa, Davi que tem unção e fala que os filhos de Zeruia são terríveis. Entre os filhos de Zeruia, eu menciono 2 deles aqui, que é Azael, que morreu, Joabe, e o outro, a minha memória me falha. Mas a Bíblia diz que Azael morre de bobeira. Quando Abner está com eles numa batalha, olha que coisa louca, onde dá as coisas que não são tratadas. Um belo dia, eles têm um planície, eles têm um espaço. Encontra-se lá Joabe e encontra-se lá Abner. Joabe por parte de Davi, Abner por parte de Isbosete. E aí vem a ideia, sabe aquela coisa, quem é homem gosta aqui primeiro. Aí Joabe fala assim, Abner fala, escolhe 12 homens. Joabe fala, está feito, manda 12 brigar. Pegou 12 de Israel, 12 de Judá e botaram para brigar. Um juntou na cabeça do outro, pegou a faca e foi matando o outro. Mas que loucura! Um irmão matando o outro irmão. Agora nós vamos brigar. Pois eles brigaram, do mesmo sangue, da mesma promessa, saíram lá do Egito, Deus deu Canaã, mas estão brigando. Um juntou na cabeça do outro, dos 12, 12 daqui, 12 dali, e foram os guerreiros, e começou um a enfrentar o outro, cada um com uma espada. A história diz que um passou a mão na faca, o outro também, e um feriu o outro na costela. Morreu gente. Que estupidez! É igual essa guerra imbecil que está acontecendo lá agora. Por que esse Putin não vai sair no braço da Ucrânia lá? Sai os dois, quem perder, perdeu, acabou a conversa. Fica matando criança, matando velhinho, matando quem não tem que matar. É fácil dar um comando e não pensar nas consequências. A gente precisa pensar nas consequências. Que mensagem nós estamos mandando? E esta história aqui diz que naquele dia as tropas de Davi sempre prevaleciam sobre as tropas de Abner. Até porque a promessa estava sobre o povo, sobre Davi, Judá. Só que naquele dia, por exemplo, Azael, o irmão de Joabe, que era ligeiro, o cara era corrido. Aquele menino que corria aí, o africano, como é que chama ele? O da minha cor lá. Moço, que fazia assim, ó. Aquele menino perdia para o Azael. O Azael era ligeirinho nas pernas, está escrito na Bíblia. Pegar Azael na corrida é ruim, hein? Só na flecha. E Azael, ele era bom de pinote, ele ficava aqui, ele ia para cima. E o momento daquele dia da batalha, briga boba, politicagem. Sabe o que aconteceu? Abner olha para trás e fala assim, Azael, é você que está aí? No galope, sou eu. Larga de mim, Azael, vira para a esquerda que eu vou para a direita. E olha o que Abner fala. Olha a personalidade de Abner. Escolhe um dos meus, mata eles. Leva a armadura deles, pronto, está feito, você ganhou o seu troféu. Mas Azael, que poderia também ter raciocinado, ele não dá ouvido. Então Abner é um comandante militar, experimentado. Abner fala 2 vezes, Azael, para de me perseguir. Azael não para, ele pega a lança que está, a ponta, a parte inferior da lança, só faz isso do cavalo. Atravessa Azael, sai aqui, Azael morre. De quem é Azael, irmão de Joabe? O que estava ruim
sempre pode piorar. Repete comigo, o que está ruim sempre pode piorar. Se Deus não estiver no negócio. Se Deus estiver no negócio, é o contrário. O que está ruim vai melhorar. Se Deus estiver no negócio, o torto fica reto, o caído se levanta, até morto Deus ressuscita. Se Deus estiver no negócio. E a Bíblia diz que Azael cai. Joabe vem e descobre que a ignorância dele acabou matando o próprio irmão. Agora pensa, não era para parar esse negócio, não, mas eles não pararam. O cadáver de Azael ficou caído ali e Joabe continuou perseguindo. Foi uma noite, um findar de tarde, a briga começou de manhã, briga de menino, começou de manhã. Já era pôr do sol, já tinha 12 de cada lado morto, e agora um dos homens principais, que não podia ter morrido, morreu, e essa luta continua agora subindo pelos vales, à noite, na escuridão. Gente do céu, a gente já tem hora que a gente não mensura as loucuras da vida, a gente vai fazer o que não deve, a gente vai estragar o futuro, vai estragar o projeto. Abner sobe a colina e lá de cima da colina ele fala assim para Joabe: Joabe, até quando, meu irmão? Eles estão cansados de brigar. Joabe, até quando? Nós vamos nos matar mesmo. E Joabe diz assim: se você não tivesse falado isso, eu ia continuar até o final aqui, mas a gente ia, ainda bem que você falou. Só que matou gente que não tinha que matar, morreu gente que não tinha que morrer. Inocente sempre morre nas guerras. E nessa causa, Joabe volta pelo seu capricho. Ficou israelita, ficou judeu, ficou pessoas da tribo de Judá, e o irmão dele volta morto por causa de uma decisão errada. Estragou o projeto. A Bíblia diz também que Joabe gostava de vez em quando de umas provocadas. E Abner pior. Agora, aonde está o coração de Abner? O coração de Abner está em assumir o trono. Por que Abner provoca Joabe? Porque ele acha que provocando Joabe, se ele ganha de Joabe, opa, tem chance. E na verdade ele continua com comportamentos de tomar decisões como se fosse rei. Em Israel, Abner é o comandante. Isbosete é filho de Saul, mas ele é fraco para ser rei. Abner sabe disso e se apodera dessa vantagem. O texto diz que Abner percebe da fragilidade de Isbosete, e cada vez mais Abner cresce e se torna poderoso aos olhos da nação de Israel. Abner faz-se poderoso na guerra com Israel, muito embora o poder de Israel está diminuindo. Volto a dizer, Davi é o rei segundo o coração de Deus. Isbosete está no lugar errado, na posição errada. O homem não é Isbosete, o homem não era Saul, o homem não seria Jonatas. Saul chama-se disciplina de Deus. Quando os homens pedem um rei, na verdade Saul significa: vou disciplinar vocês, vocês estão querendo trocar os meus valores pelos valores do mundo, então eu vou dar um Saul. E deu Saul. Agora, esse moço chamado Isbosete, ele não manda nada, mas a história diz que eles sabiam que Davi, apesar de ser um cabra bom de briga, bom de guerra, Davi era um homem benevolente. Você conhece a história de Abigail, que quando o marido dela fala aquela groselha, ele: vamos lá agora, vamos acabar com todo mundo. Davi falou: nem criancinha vai escapar ninguém. Vamos pegar todo mundo, vai lá arrebentar com tudo. E a gente conhece o texto que quando Abigail chega diante dele, se curva e fala, ele dá um passo para trás. E graças a Deus, porque ele não manchou a vida dele com morte de gente que não tinha culpa. Davi é conhecido como um homem que ele tem o poder da guerra. E outra coisa que eu olho interessante nesse texto, é que se Davi não lutou com o pai, Saul, que era bom de espada, que era bom de guerra, Davi também não luta com Isbosete. Davi tem paciência. E na verdade a gente olha para o texto e vê que Joabe é problemático. Tanto é que quando Davi vai morrer e vai passar o comando para Salomão, ele fala: ó, cuide de Joabe, porque ele me trouxe muitos problemas. É Joabe que mata o filho de Davi.
Davi falou, não toque Absalão. Mas Joabe vai lá e mata Absalão. Joabe tem um temperamento, ninguém me segura. No capítulo 3, nós vamos encontrar que depois desse fato, a morte de Azael, que ele causou, e a ferramenta foi Abner, quando ele chega e vê que este acordo está pronto, o que ele faz? Ele olha para Davi, o subalterno falando para o rei. O que você fez? Por acaso você não sabe que Abner veio aqui para espionar, para fazer isso, vira as costas, falta de educação, dá as costas, e sai e não fala para Davi o que ele vai fazer. E ele vai, cria uma mentira, essa é a personalidade de Joabe, e chama Abner para voltar, manda um mensageiro, vão conversar de canto, porque Abner tem na cabeça que o acordo de paz foi feito. Quando ele está sozinho com Abner, ele pega o mesmo lugar onde ele matou o irmão, ele enfia também a faca e mata um comandante, na traição. Davi chorou por isso, quase que essa conduta de Joabe impediu o posicionamento dos anciões de assumirem, se posicionarem pelo reino. Mas projetos que Deus não mandou que fizesse, Deus não estabeleceu que fosse assim. A gente olha no texto e vê que Davi, ele sabe que entre Israel e Judá tem uma rivalidade, mas Davi não alimenta essa guerra. Davi não alimenta, mas tem gente que alimenta essa guerra. E com isso as coisas ficam difíceis. Enquanto Davi ora e espera em Deus, Joabe fica causando essas coisas. Se Davi quisesse, conforme o texto fala, Davi crescia, mesmo sendo um rei de poucas tribos ainda, a sua fama, a sua autoridade só crescia. Irmão, não adianta, onde Deus abençoa, o diabo não pode tocar. Não tem jeito, é loucura, é doideira. Não vai dar certo, é atrair problema. E a Bíblia diz que Davi não causa alimento na guerra, mas Joabe traz. E quando Joabe traz, isso é que acontece, pessoas vão morrendo. Se Davi quisesse, ele teria vencido, matado Saul, sim ou não? Vocês se lembram que um dia Davi passou por Saul, que estava dormindo no campo, e ele cortou o manto de Saul, ele sobe e ele grita lá de cima: ó rei, os teus homens não te amam tanto quanto eu. Como assim? Dá uma olhada no manto, na ponta do teu manto. Eu estive do teu lado, se eu quisesse te matar, eu teria te matado. Está aqui, ó. Eu não te odeio, ó rei, eu te respeito. Se tem uma coisa que Davi sabia respeitar, era a vontade de Deus e a unção de Deus. 20 anos quase para assumir como rei. Não é 20 dias, não são 20 semanas, são quase 20 anos. Ele podia ter matado Saul e não matou. Irmão, quem mata gigantes não vai matar o pinguera? Davi tem a cabeça de Golias como troféu. Davi tem a espada de Golias. Quem é Isbosete para encarar ele? Quem é Abner para encarar ele? Só que Davi sabe que tudo que vem fora do plano de Deus é maldição. Não queira para a sua vida nada que não venha das mãos de Deus. Não aceite nada na sua vida que não passe pelo céu. Não aceite para a sua vida nada que venha contra a vontade de Deus. Mas se Deus te colocar nas mãos R$20, receba, porque isso vai ser bênção na sua vida. Ah, mas o cara ali ganhou 100. Tira os olhos daquilo que não é bênção. Fica com aquilo que Deus vai te dar. A Bíblia diz que Davi não ousa levantar as mãos contra Isbosete. E a Bíblia diz também que Abner, ele era muito inferior em combate se comparado a Saul. Ele era o comandante de Saul. Mas, irmão, quem tem uma máquina de guerra chamada Joabe, que é um rolo compressor, quem tem um Davi, que por onde ele passa as nações temem, é bom prejuízo. Mas Abner, o que ele faz? Ele encosta em Isbosete. E Isbosete não percebe, mas na verdade ele tem um inimigo dentro de casa.
Isbosete acha que Abner é seu amigo. Na verdade, Isbosete tem como quem dentro de casa? Um inimigo, porque Abner está tomando a nação, ele está fazendo que a nação, ela vá ficando cada vez mais dependente dele, e o texto diz que Abner vai se tornando poderoso aos olhos de Israel. Então as pessoas não olhavam mais para Isbosete como rei. Primeiro, ele não era um rei constituído por Deus. Segundo, ele era um homem fraco para governar, ele não era um homem de campo, ele não era um homem de combate, ele não parece nada com o pai e nada com o irmão mais velho chamado Jonatas. Isbosete era de uma outra pegada. O que Isbosete tinha que ter feito? Eu, sabendo que Davi é um homem de benevolência, Davi, vamos resolver esse assunto, o reino é seu. O que Davi fez com Mefibosete? Ele disse: a partir de hoje você vai comer o que eu comer na mesa. Imagine que se Isbosete não comprasse a ideia de Abner, porque na verdade Isbosete está sendo usado por Abner. Se Isbosete procura Davi e diz: vamos fazer o que já deveríamos ter feito há muito tempo, basta de guerra, basta dessas coisas, já morreu gente demais, não precisa morrer mais gente inocente, basta a gente fazer o que tem que ser feito. Meu irmão, Deus tem momentos da vida que Deus diz assim: a vida e a morte estão diante de você, escolha. Abner, ele mapeia a cabeça de Isbosete, porque Abner tem interesses com a guerra, mas Isbosete não enxerga isso. Isbosete não percebe que Abner está usando ele para se promover. Isbosete não percebe que Abner é que está ficando famoso. E Isbosete cria uma história, ele cria uma situação para que ele fique cada vez mais poderoso. Vai que eu vença Davi. É aí que entra uma situação. Uma mulher chamada Rispa. E Rispa, ela foi do harém de Saul. E o harém de um rei que morre pertence ao seu sucessor. A quem pertence Rispa? Rispa, como concubina de Saul, embora Deus sempre proibiu isso, mas pelo caminho da humanidade nos conceitos dos reis, Rispa não poderia ser tocada por nenhum outro homem, a não ser pelo possuidor do reino. Tocar numa concubina de um rei significa: ele está querendo o meu reino, ele está sendo infiel. Só que, pensa comigo, Isbosete tem cacife? Não. Ele sabe da loucura que ele está fazendo? Mais ou menos. E aí a Bíblia diz que ele chega para Abner e diz assim: que história que é essa? Que você está deitando com Rispa? A Bíblia não diz que Abner teve ou não teve relações sexuais com Rispa, mas Isbosete tomou as dores como se fosse macho. Meu irmão, a única coisa que aconteceu nessa história foi o seguinte: primeiro, que se de fato isso tivesse acontecido, um rei fazia isso quando, por exemplo, Absalão, ele se deita com as mulheres de Davi, quando ele persegue o próprio pai na rebelião dele, ele está mandando um recado para todo Israel: quem manda agora que sou eu. Mas não terminou bem. A história de Absalão foi péssima. Morreu pelas consequências que fez. Mas era praxe de todo rei que domina um governo, que domina um outro tempo, um povo. Quais são as mulheres do rei? Agora vocês são minhas mulheres. E o rei as possuía quando queria. Se ele não as possuísse, homem nenhum poderia tocar nelas. Sabe o que esse homem, Abner, está tentando dizer? Na verdade, ninguém sabe se essa foi a real ou não. Mas o fato é que Abner dá essa pseudo-mancada, se é que aconteceu, e Isbosete fala: esse cara vai querer me derrubar. Na verdade, esse camarada pode ser o novo rei. E quando Abner olha para essa situação, o que Abner fala para Isbosete?
por acaso eu sou algum cão de Judá? Ou seja, eu te sustentei até agora, cabeça de cão ele fala, eu te sustentei até agora, eu não deixei, não entreguei o reino nas mãos de Davi. Você sabe que Davi, olha o que Abner fala, você sabe que Davi é o da promessa, você sabe que Deus usou e falou que Davi é que vai reinar, e agora você vem trazer isso sobre mim, que Deus trate comigo, se eu não entregar o reino na mão de Davi. Mexe com os interesses do homem, você vai saber quem ele é. Mexe. Quando Abner sentiu que ficou ruim para ele mudou de opinião na hora. O cara que era leal, entre aspas, a Isbosete, na mesma hora ele faz uma declaração: vou entregar o reino para Davi. Momentos antes ele era leal. O estado de flagrante de hostilidade que acontecia constantemente entre Judá e Israel, Abner passa por cima. Irmãos, quantas das vezes nós estragamos o projeto de Deus porque colocamos a mão aonde não tem que colocar? Se Abner procura aconselhar Isbosete e fala com Isbosete, vamos fazer isso pacificamente, porque da parte do rei Davi vai ter benevolência. A posição de Abner poderia ser tranquilamente um segundo general de Davi. Mas você já ouviu um provérbio que não é bíblico, mas é aqui nosso, que diz assim: quem muito quer, nada tem. Abner sonhou por aquilo que não lhe pertencia, que não lhe cabia. E da forma errônea, ele faz uma trapaça. Ele, primeiro, chega para Isbosete que ele se deitou com risco, ou seja, você está querendo mexer naquilo que não te pertence. Segundo, Isbosete falou: esse cara está querendo mandar um recado. Porque, irmãos, o cara que deitasse com a mulher do rei, ou uma das concubinas do rei, ou ele dominava o governo, ou ele tinha que morrer. Como Isbosete não é homem para guerrear, quem ia vencer ia ser Abner. E dentro desse contexto, a Bíblia diz que essa história levou Abner a revelar o coração dele. Mas na verdade o coração de Abner sempre foi um coração ruim. Sempre foi um coração mascarado. Sempre foi um coração usurpador. O coração de Abner sempre foi um coração de fachada. O coração de Abner dizia uma coisa, suas palavras diziam outra. E aí eu estava observando e pensando: quem que ganha com uma guerra? Você já parou para pensar quem que ganha com uma guerra? Segundo um estudo que saiu a semana retrasada, ganha na guerra as indústrias de material bélico. As nações ficam endividadas e as indústrias de material bélico que ganham. Quem que ganha com uma pandemia? Os laboratórios. Quem que, os milhões com essas vacinas que nós estamos aí assistindo? Quem que ganha? Ganha quem as fabricou. A pergunta que está no ar: o vírus foi fabricado ou o vírus é ocasional? Bom, como a gente não tem a resposta oficial, a gente só sabe que quem primeiro descobriu a vacina saiu na frente, está numa economia fantástica. Quem que ganha com uma guerra? Quem que ganha com uma discussão dentro de casa? Marido ou mulher? Quem que ganha numa guerra familiar? Pai ou filho? Quem que ganha numa guerra dentro da igreja? Quem que ganha numa guerra na empresa? Quem que ganha numa guerra no escritório? Já parou para pensar? Eu vou ter que mandar fulano embora, mas você não tem outro para colocar no lugar dele. Vai demorar um tempo, vai ter que treinar alguém. Ou você engole por um tempo até treinar, ou você manda embora e assume os prejuízos, ou você fecha, porque outro para fazer o que ele faz é mandar um chefe de cozinha de um restaurante embora sem ter um substituto. Um restaurante renomado. Quem que ganha com uma guerra? No caso aqui, o único que estava levando vantagem era Abner. Mas eu disse a você que às vezes a gente precisa se ligar na vida para não estragar o projeto de Deus.
Se Abner tivesse tomado a decisão de fazer do jeito certo, da forma certa, ele teria obtido de uma outra maneira, talvez até com glória. Só que Abner, quando ele fala isso para Isbosete, é porque ele tem no coração: vou fazer aliança com Davi e com certeza eu vou ter um problema. Eu estava escrevendo uma mensagem, eu não terminei de escrever ela ainda, porque ela é muito forte. Eu não tive tempo. Só para você pensar. Um canalha conhece outro canalha. Vai ser o tema da mensagem. Um canalha conhece outro canalha. Abner tomou essa decisão. Joabe comprou as dores. Sabe por quê? Ele vai querer pegar o meu lugar. Eu mato ele primeiro. Eu uso da estratégia que ele matou o meu irmão. Só que Joabe também deixou muitas mães chorando. Ele sentiu na pele o que é deixar as mães chorando. Agora ele sentiu no irmão dele. Mas quando Joabe mata Abner, tem um monte de coisa envolvida. Primeiro, Joabe tem um temperamento ruim, cabra ruim, e ele identifica Abner como a mesma personalidade que ele. 2 cabritos de chifre não bebem na mesma cumbuca. Preciso acabar com Abner. Quando ele chega em Judá e escuta: olha, Abner esteve aqui, trouxe 20 anciões com ele, o rei fez banquete. Sabe como é que foi o temperamento de Joabe na hora? Ele se encolerizou. Porque na verdade Joabe não admite a ideia de dividir. Ele quer ser único. Por isso ele usa de uma maldade. Quem é que ganha com uma guerra? A gente precisa prestar atenção. Quem que ganha numa discussão dentro de casa, marido e mulher? Pergunta para um filho que assiste briga de pai e mãe. Quem que ganha? Se você perguntar para um traficante, ele vai dizer: sou eu que ganho. Se você perguntar para um pedófilo, ele vai dizer: sou eu que ganho. Se você perguntar para quem advoga na área criminal, ele vai dizer: sou eu que ganho. Não necessariamente, mas estou usando uma força de expressão. Quando nós olhamos para o texto, nós prestamos atenção. Uma outra observação que eu quero que você reflita comigo. Quem era o Deus de Abner? Quem era o Deus de Abner? Vamos lá, povo. Quem que era o Deus de Abner? Não era o Deus de Isbosete? Quem era o Deus de Israel? Jeová, o Senhor. E quem era o Deus de Davi? Quem era o Deus de Davi? Pode falar, quem era o Deus de Davi? Então pensa, quem era o Deus de Israel? Pode falar, o Senhor. E quem era o Deus de Davi? Como é que 2 pessoas que servem o mesmo Deus estão brigando? Serve o mesmo Deus, tem o mesmo propósito, mesmo objetivo, mas estão matando pessoas, estão se destruindo. Servem o mesmo Deus. Teoria ou prática? Teoria ou prática? Teoria ou prática? Teoria. Uma coisa é falar, a outra coisa é ser. A Bíblia diz que o Senhor fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus. Abner serve o Deus de Israel. Joabe diz que serve o Deus de Israel, mas estão matando os outros. Matando irmãos. Enfiando faca nos outros. Um líder matando o outro líder. Um guerreiro matando outro guerreiro. Os dois têm interesses. Interesses pessoais com aquela situação. A personalidade de Abner: ele era astuto, ele sabia agir de maneira a angariar vantagens. Ele era esperto, matreiro, hábil para fazer maldades. Abner usava a sua posição na casa de Saul para se fortalecer. Ele era uma pessoa que tinha um discurso bom, ele era um comandante exímio, e o seu princípio de vida de Abner, abra os seus ouvidos e anote isso. Sabe qual é o princípio de vida de Abner? Fico do lado do vencedor, não do lado certo, do lado do vencedor. Esse era o princípio de Abner. Quando Abner percebe que os seus intentos para com Israel não vão dar certo, ele na hora muda de posição e fala: vou dar o reino para Davi.
Abner percebe que não havia futuro como o trono de Isbosete. Sabe o que ele faz? Na hora, ele diz: vou fazer aliança com Davi. E fez. E fez. Não é vou fazer, fez. O cara que dizia, estamos juntos, como o pastor Leandro falou aqui, né? Estamos juntos até a morte. Ou a frase do pastor Cleber, juntos até a eternidade. É ruim. Aqui, esse homem, ele tem um posicionamento. E ele decide transferir a sua lealdade para outro lado. Porque ele quer garantir a sua posição e a sua segurança. E ele sabe que com Davi no comando as coisas vão dar certo. E sabe outra coisa que Abner percebe? Abner sabe que Davi fala com ele direito que você vai se dar bem. Porque ele é benevolente. Bom, até aí a gente conhece a história. E agora sabe o que acontece? Tem duas pessoas nessa história que vão pagar uma conta muito cara. Uma se chama Mical. Mical é uma moça, filha de Saul, que o pai não pergunta para ela, mas ela ama Davi na juventude. E o pai fala, aquele que matar o Golias, o gigante, vai ganhar isso, isso, e se casará com a filha do rei. O que aconteceu? Mical casa-se com Davi, embora ela gostou de Davi quando se afeiçoou a ele. Do mesmo jeito que o pai de Mical deu ela para Davi, do mesmo jeito o pai de Mical deu ela para Paltiel, só para afrontar Davi. Quando Davi foge da morte, que Mical avisa ele, porque amava ele, para ele não morrer, porque ela sabia que o pai estava intentando, passa-se um espaço grande de tempo aí. E agora, quando Davi está na condição de perseguido, o pai dela pega ela para provocar Davi e dá ela para outro marido. Que mulher sofrida, Mical. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem que Mical agora estava tendo marido, amou a ela. O nome dele é Paltiel. As pessoas criam os seus problemas e os inocentes que pagam a conta. O problema de Davi, o problema de Saul, o problema de Isbosete não tem nada a ver mais com Mical. Mas sabe o que diria a tradição? A tradição diz que a esposa de um rei, mulher que foi de um rei, quando ele, um rei daqui, ele vai tomar o governo, vai assumir o governo de outro local, alguns se casavam com a mulher de outro governo. Por exemplo, Davi comete a estupidez e casa com uma Acas, que é filha de um outro rei, que não tem nada a ver. E Davi, que está longe de Mical, Saul já morreu, Davi agora está já rei em Judá, e ele está a um passo de assumir o reino sobre todo Israel. Sabe o que o capricho de Davi falou? Capricho. Abner manda um recado para ele por mensagem, diz, vamos conversar, eu quero entregar o reino em tuas mãos. E Davi sabia que quem mandava, na verdade, dentro de Israel, não era Isbosete, era Abner. Davi fala, perfeitamente, vamos sim, mas você não verá o meu rosto, se você não trouxer a minha mulher. Irmão, Davi já tinha 6 esposas. Já tinha passado o tempo. Mical não é objeto, Mical é gente. Mical tem sentimento. Mical tem vida. Mical já foi de 2 homens. E não foi naturalmente. No primeiro momento, o pai dela rifa ela. O pai dela diz, quem vencer vai ficar com a minha filha. Hein? Quem? E se vem um desdentado? E se o cara que ganha de Golias é um desdentado, um fedido? Você conhece o voto de Jefté? A primeira que chegar eu vou sacrificar. A filha chegou, a filha não pôde conhecer o homem, não deu herdeiro para ele. O voto de tolo. Davi, ele recebe Mical, que amou a Davi. Quem não quer namorar Davi? As menininhas da igreja, quem não quer? O matador de gigante, cabelinho ruivo, espadona, cabeçona do gigante aqui. Esse é o cara, meu marido é matador de gigante. Toda mulher queria. Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares, 100 milhares. Quem é? Eu sou casado com Davi. Davi, meu marido, não provoca não, hein? Ele já matou gigante, hein? Só que a história diz que nessa brincadeira, a diplomacia no transporte de reino funciona assim.
Vamos fechar uma aliança. Para fechar. Qual é a aliança? Devolva a minha mulher. Bom, Davi tendo Mical consigo, significa o reino de Israel, a tribo de Benjamim está comigo, fez aliança comigo. Porque agora aquela minha mulher, que era filha de Saul, herdeira do trono por direito, ela voltou a ser minha esposa, que na verdade ela sempre foi minha esposa. Davi não tem culpa de Saul ter feito isso. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Para que você fez isso, Davi? Olha para a cena. Abner, que é um sujeito inescrupuloso, que não tem sentimento, o acordo para ele ver o rosto de Davi qual é? Você não fala comigo se não trouxer minha mulher de volta. Não teve dúvida. Manda buscar Mical. Sabe quem é Mical? Mical é a irmã de Isbosete. Sabe quem que é Isbosete? Rei de Israel. Sabe quem que é Abner? Comandante do exército de Israel. Isbosete tinha um cabra safado o tempo todo dentro do governo, não sabia. Dá a tua irmã. Foi assim, ó. Dá a tua irmã. E sabe o que é mais interessante? É que Isbosete também não esboça nenhuma reação. Minha irmã você não toca. Cai em combate, mas minha irmã você não toca. Mas ele não faz. E deixa levar a irmã, sabendo do que vai acontecer. E desgraça pouco é bobagem. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A história diz que Isbosete traz Mical, o marido dela vem chorando atrás, mas a busca por poder, a busca para ter vantagem não tocou em Abner. Ele já tem mortes nas costas, ele já criou rebelião dentro do reino, ele já ocasionou problema. Mical para ele não cheira e não fede. Mical é um instrumento, é uma moeda de troca. E para Davi, moeda de troca, egocentrismo. Davi poderia dizer, se Mical quiser voltar, que venha. Se ela não quiser, ela fica. Mas eu não vou tirar ela do homem que ela está morando. Mas Davi também bate o pé. E por causa daquela diplomacia estúpida, Mical nunca mais se deitou com homem nenhum, porque quando ela volta para as posses de Davi, nunca mais ela se tornou uma pessoa tão amarga, que nunca Davi, no dia que ele traz a arca, ela ridiculariza ele, é lógico, ela está ferida. Só que Davi também de pirraça, trouxe ela, mas não toca nela. Por que você fez isso, Davi? Moeda de troca, satisfazer o meu ego. Eu não ganho, mas ele também não ganha. Eu não deito com ela, mas ele também não deita. Mas agora todo mundo está sabendo. Eu que mando. Eu tenho a força. Virou He-Man. Sou eu o cara. Trouxe Mical e deixou um homem infeliz. Você acha que Paltiel vai enfrentar Abner? Não é louco. Vai morrer. Aí a gente olha para a história e vê que aquela ação de Abner para com Davi é uma declaração pública. Acabou a guerra. Eu dei a moeda de troca. Mical agora passa e volta a ser de Davi. Nem Davi, nem Abner tem qualquer sentimento por Mical. Eu pergunto a você essa noite, qual é a culpa de Mical pelo erro do seu pai? Alguém pode me dizer? Qual é a culpa de Mical pelo erro do seu pai? Nenhum, o erro é do pai, mas ela que está pagando a conta. O pai já morreu, mas ela está pagando a conta. Qual é o erro de Paltiel? Nenhum. Foi o homem que deu para ele. Ele ama ela e ela ama ele. Se passou quase 20 anos. Ela não é mais mocinha, ela construiu a vida. Mas um capricho de Davi. Num dia, Mical é dada para Davi. No outro dia, Mical é dado a Paltiel. No outro dia, Mical é tirado de Paltiel e devolvido para Davi. Davi tem ela como esposa? Não, só no certidão de casamento. Porque para ele é ego. Você não pensa que essa história vai ficar sem Deus tratar, porque Deus vai tratar com isso que Davi também fez. Não era para Davi ter feito isso, não. E a gente olha para o texto e vê que Mical virou moeda de troca. A pergunta é, quem ganha e quem perde com as guerras? Quem ganha e quem perde? Quem ganha? A gente nunca para pensar. A primeira coisa que a gente fala é assim, não, mas quem ganha com a guerra? O diabo sempre ganha quando a gente não abre
os princípios de Deus e alinha isso. Abner me mostra que, se a gente quer conhecer um homem, mexe com os seus interesses. Isbosete, de forma errada, favorece o reino. E eu fecho a mensagem com você. Davi toma Mical, mas não se deita com ela. Mical fica sem Davi, sem Paltiel, fica amarga pelo resto da vida. A pergunta é: quem ganha e quem perde com a guerra? A gente olha para o texto, meus irmãos, e tem uma coisa interessante para a gente pensar aqui. Que dentro desse pensamento, Abner, que não tem escrúpulo, não é de Deus coisa nenhuma, quando Joabe chegou, no mesmo instante que a comitiva de Abner se retirou, você sabe que fofoqueiro e cagueta não nasce, brota. Você está sabendo da última? Qual é? Abner esteve aqui e o rei fez um banquete para ele. O quê? Meu irmão, foi a festa. Teve pernil assado, cabrito assado, cebola assada na brasa, alho assado na brasa, tomate, pepino, teve coisas. O que mais teve aí? Meu irmão, arrumaram um vinho das galáxias. A voz é do rabudo sempre, né? Não fala que eu te falei nada. O que mais que teve? Sabe aquele bezerrinho cevado? Então, o rei mandou matar. Você pediu aquele bezerro aquele dia? Pedi, cara. Ele não deu, né? Abre teu olho, Abner. Ô, Joabe. Ah, é? É agora. Vou para cima. Um canalha conhece outro canalha. Esse cara está tentando me dar rasteira? Vou para cima. O que Abner fez? Abner fez uma coisa ruim. Ele projetou, matou gente, afastou gente, criou uma história, mas ele não viveu para usufruir da maldade que ele fez. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, o homem vai o quê? Pois bem, ele projetou tudo certo, não se preocupou com o reino, não se preocupou com o nome de Deus, não se preocupou com Mical, não se preocupou com Paltiel, não se preocupou com nada. É os interesses dele. Os interesses dele. Pois bem, irmão, tá certo. É desse jeito? É. Ele está voltando para casa, na cabeça de Abner. Está tudo certo. Afinal de contas, ele já comeu na mesa com Davi. Só que Joabe volta, cria uma armadilha. E Abner não vive para colher aquilo que ele achou que era bênção. Nada que vem errado é bênção na nossa vida. Eu disse nada. Buscar relacionamentos fora da vontade de Deus não é bênção. Buscar lucro fora da vontade de Deus não é bênção. A fama passa, a comunhão com o Espírito fica. Abner projetou o mal, perdeu a chance de escrever uma parte bonita da sua história, perdeu a chance de entregar o reino numa diplomacia danada, era para ser a festa. Ele não precisava mais, ele e Joabe. Se você ler a Bíblia, você vai ver que esse Joabinho aqui, ó, que não é flor que se cheire, não. O dia que Davi morre, ele dá um recadinho para Salomão: meu filho, cuida dessa peste. Sabe como é que Joabe morre? Peste é por minha conta, não está na Bíblia não. Joabe, ele sente que a casa caiu, porque um dia a casa cai, um dia a máscara cai, e ele vai morrer dentro do templo, porque às vezes
nós vamos brincando com a misericórdia, com a misericórdia, com a misericórdia, com a misericórdia, com a misericórdia. Uma hora Deus levanta o Nabucodonosor para nos corrigir. Você está pensando que Salomão é Davi? E olha que Joabe era tio de Davi. Salomão não é Davi. Salomão é Salomão. CPF de Salomão, identidade de Salomão. Salomão é Salomão. O que o pai dele falou? Esse cara foi grande estorvo para mim. Irmão, o cara está começando o rei. A primeira coisa que ele fez, falou: aqui não, jacaré. Você atrapalhou meu pai, você não vai não. Joabe morre. Matou os outros na traição. Derramou sangue também de inocente. Descumpriu a ordem do rei. Abner morre e não desfruta da traição, da bobagem, daquilo que ele fez. Joabe, lá na frente, vai morrer e não morre em glória. A gente precisa prestar atenção e não estragar o projeto de Deus na nossa vida. Pense, Aguinaldo, lar dividido, quem ganha e quem perde. Família dividida, quem ganha e quem perde. Mical, Davi, Isbosete e Paltiel. Quem dos 4 aqui foi feliz? Por isso. O que se aprende dessa história? Será que essa era a forma que Deus tinha projetado para Davi assumir o reino? Trazendo amargura daquele jeito sobre Mical e sobre Paltiel? Será que até aquele momento Deus, que cuidou de tudo, não cuidaria também das mínimas coisas? Será que Deus precisaria de tragédia para cumprir propósito? Será que Deus está apoiando as minhas ações? E por último, para a gente adorar o Senhor, até onde o ser humano é capaz de ir pelos seus interesses? Uma mulher infeliz, um homem infeliz. Se você olhar por uma outra ótica, a primeira mulher da vida de Davi foi Mical. A primeira mulher, primeira namorada. Saul machucou Davi. Meu Deus. Está aí uma mensagem para ser pregada. Não permita que as feridas que fizerem você machuquem os outros também. Davi ficou machucado porque Saul fez aquilo. Passou 20 anos, mas a mulher da vida de Davi era Mical. Já que Saul fez o que fez comigo, ela não é minha, mas também de outro não vai ser. Pessoas morrem brigadas, amargas, divórcios acontecem, relacionamentos se rompem, os problemas passam, circunstâncias passam, saio da igreja, desvio da igreja, caio na fé, entrego minhas coisas, por causa de quê? Será que o projeto de Deus é esse mesmo? Será que Deus não tem o poder para fazer o impossível acontecer? Será que Deus não é capaz mais de abrir o mar vermelho? Será que Deus não é capaz mais de fazer o sol parar? Será que a gente precisa agir como Abner? Agir como Joabe? Será que nós vamos deixar dentro da nossa casa filhas, Mical? Será que nós vamos gerar meninos, Paltiel? Será que nós vamos trazer sobre a nossa biografia uma biografia de um tirano, de um maldoso, de um rancoroso? Será que eu vou trazer na minha biografia um homem que nunca pensou no que ele estava fazendo, mas para satisfazer o seu jeitinho de ser? Não existe em Jesus caráter que não seja transformado. Não existe personalidade que é ruim, que Jesus não possa mudar. Mas Jesus nunca vai obrigar ninguém a mudar. Ou a gente muda por amor, ou a gente acerta as contas no dia do juízo. Fique em pé.
Repete comigo. Eu não preciso estragar o meu futuro. Eu não quero estragar o meu futuro. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa as águas passarem por onde tem que passar. Ei, irmãos, às vezes a gente pensa assim, eu penso assim, Deus, aonde eu estou errando? Minha esposa está aqui. Deus, aonde eu estou errando? Fala comigo, eu não sou insensível. Por que que isso não está acontecendo? Por que que isso não aconteceu? Nós queremos as coisas do nosso jeito, mas Deus tem o jeito dele. Deus tem a hora dele. Não ponha as mãos, Kleber, aonde Deus não mandou você pôr. Mas eu queria isso, você queria, mas Deus não tem isso para você. E se o que Deus tiver para nós for maior do que a gente está pensando, e eu estou brigando por uma coisa que Deus falou, você está brigando por isso, eu tenho isso aqui para você, você está querendo isso. Homens que assumiram reinos, foram comandantes do exército, mas aqui está a história que eu disse para você no começo, que Deus não escondeu. Deus não escondeu as burradas, as mancadas que esses homens fizeram. Só tem uma coisa que eu posso fazer essa noite: misericórdia, Jesus. O grande rei Davi também fez umas coisinhas que não devia fazer. O grande Joabe, guerreiro, o grande Abner, mas também fizeram coisas que não tinham que fazer. Vamos adorar o Senhor.